Estudo da legislação. O vídeo de hoje é dedicado a conversar sobre a importância que a legislação tem nos concursos públicos de um modo geral, mas vale inclusive para exame de ordem, então em provas, concursos públicos para a área jurídica, concursos públicos para a área de tribunais, que é boa parte do público que me acompanha aqui, e também para a galera que faz a prova da OAB. Nós vamos conversar sobre esse tema, que é um tema importante, e até para que eu possa, na prática, te demonstrar como você vai tirar proveito de um estudo de legislação para a sua prova. Basicamente, eu quero falar com vocês sobre os 3 pontos que estão aparecendo na tela. Primeiro, qual é a importância, a verdadeira importância? Afinal de contas, todo mundo fala. Olha, é importante você ler a legislação referente ao ponto que está lá mencionado no edital, aquela disciplina que está mencionada no edital. Será? Será que de fato isso é importante? Eu vou te mostrar com dados aqui hoje a relevância disso, até para que você possa organizar bem a sua preparação. Vamos falar sobre a dificuldade de estudar leis. Afinal de contas, eu vou te dizer uma coisa, é um saco. A gente sabe muito bem que a leitura da legislação não é uma das leituras mais agradáveis, então nós vamos abordar esses pontos referentes à dificuldade, até para que a gente possa construir a questão do método. E aí é o terceiro ponto, ou seja, como que você vai estudar, e eu vou te mostrar aqui na prática, grifando, mostrando como se você estivesse numa situação de estudo, para que você possa verificar como que você estuda e quem sabe tirar algum insight para melhorar a forma de você se preparar para a prova de concursos. Beleza, pessoal? Olha só, primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui é olhar para algumas provas, e eu trouxe aqui, só para você entender bem esse esquema que nós estamos mostrando, o que nós temos aqui? Eu apurei a última prova da OAB, do 40º exame de ordem, então no momento em que eu faço esse vídeo, a última prova da OAB é o 40º, quem sabe se você assistir mais adiante vai ser o 41º, 42º e assim vai, tá? Mas muito provavelmente isso não vai mudar ao longo do tempo, tá? O que eu fiz? Nós temos uma prova que é composta por 80 questões. Cada questão tem 4 alternativas, ou seja, nós temos no final do dia 320 itens de prova na prova da OAB. Então, entre as alternativas, se eu for somando tudo, 320, que seriam 80 vezes 4. Beleza. Aí, o que eu peguei? Eu quebrei esses dados todos, olhando item por item. É claro que determinada questão doutrinária, muitas vezes pode abranger os 4 itens sobre doutrina. Mas, por vezes, tem questões que trazem 2 itens sobre jurisprudência, um item sobre legislação e outro item sobre doutrina. Então, eu quebrei para que, estatisticamente, ficasse melhor colocado aqui os dados que nós preparamos para vocês. E olha a conclusão a que eu cheguei. Dos 320 itens, 13 deles são doutrinários, ou seja, cobraram conhecimento de doutrina. De 320, é muito pouco. Se você for colocar isso no gráfico, ali, é 4,1%, ou seja, a doutrina em prova de primeira fase do exame de ordem, ela é absolutamente irrelevante. Porque se você faz uma prova em que você tem que acertar 50%, você pode errar todas as questões de doutrina. Você ainda assim terá 96% de chance de acertar as outras questões e conseguir a sua aprovação. Jurisprudência, 22 itens de jurisprudência, o que representa também quase 7%. Da mesma forma, tem um pouco mais de relevância, é quase o dobro da relevância das questões doutrinárias, porém, ainda assim, é praticamente irrelevante. E aí eu já vou te provocar, e se você quiser até emitir a sua opinião aqui embaixo, fique bem à vontade. Será que então não devo nem sequer pensar em estudo doutrinário para a prova da OAB? Será que a jurisprudência é absolutamente irrelevante? Vou ignorar por completo uma prova de exame de ordem? Pensa aí um pouquinho do seu lado, se você quiser colocar nos comentários aqui, fique bem à vontade, eu vou voltar a esse tema depois que eu analisar algumas outras provas. E a legislação, pasmem, 285 itens de legislação, 90% da prova da OAB praticamente sobre legislação, tá? Esse índice sempre foi, na parte de legislação, o maior mesmo. Sempre caminhou na faixa de uns 70% a 80%, porém, no 40º exame de ordem, nós percebemos isso de uma forma mais acentuada. Tanto é que se fala muito, e nós falamos isso no Estratégia, por exemplo, que haverá uma tendência ao longo do tempo de que as provas sejam legislativas, tá? Mas para eu não ficar apenas no âmbito aqui de provas de exame de ordem, eu trouxe também a prova do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, também feita pela FGV, e é da FGV, mas enfim, é uma prova recente, até trouxe depois uma prova que não é da FGV, mas são as últimas provas quando eu parei para preparar o conteúdo que nós estamos aqui agora apresentando. E lá foram 80 questões,
Tem um porém, que eu precisei excluir 25 questões de língua portuguesa, certo? Então restaram 275 itens, até porque lá as questões eram de A, B, C, D, E, 5 alternativas. Resultado, 34 questões de doutrina, então você vai perceber que 12% da prova é doutrina. Jurisprudência, 20 itens, então 7,3%. E a legislação com o restante, chegando na casa dos 80%. Agora sim eu vou responder aquela dúvida que eu provoquei você, aquele questionamento que eu provoquei você, para que você pensasse ou interagisse aqui nos comentários. Quando eu olho para o exame de ordem, eu acredito, do fundo do meu coração mesmo, que você pode, numa preparação de reta final, praticamente ignorar o estudo doutrinário. Quem sabe, né, ter um conhecimento de alguns principais conceitos, até para que você possa entender a legislação. Você vai ver daqui a pouco que o estudo da legislação é um estudo bastante difícil de ser feito, ainda mais se você não tiver base alguma. O nosso legislador não escreve de forma didática, o nosso legislador não tem conhecimento técnico, então há uma necessidade de a doutrina atuar no sentido de criar um amálgama, até para que o entendimento da legislação seja o melhor possível. Então eu diria para você que quando eu olho para a OAB, dada a cobrança ali, quem sabe apenas alguns conceitos, algumas noções gerais. Jurisprudência, no meu modo de ver, pode ser absolutamente ignorado. Você faz o estudo de jurisprudência se o professor da matéria falar a respeito. Eu, em processo civil, por exemplo, exame de ordem, não falo a respeito de jurisprudência. Aqui eu vou colar alguma coisa, mínima. Tá? Não precisamos. Talvez o professor de consumidor, eu sei que em consumidor se cobra muito a jurisprudência do STJ, pelo menos em concurso público, quem sabe o professor na OAB fale um pouco. Não falou? Ignora. Quando o cenário é concurso público, muda um pouco. Por quê? Porque primeiro que você só vai conseguir sua aprovação se você estiver performando, vamos lá, na casa dos 80 para cima, 80%. Então se você ignorasse, no caso aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e essa prova é a prova de analista judiciário da área jurídica, que tem uma cobrança um pouco mais aprofundada, você iria deixar basicamente 20% de lado. Você precisaria gabaritar a prova toda na parte de legislação para que você ficasse competitivo e talvez não conseguisse a sua aprovação. Ia depender muito do teu resultado na prova discursiva. Então sim, tem que estudar. Por isso já teria que estudar. Porém ainda tem aquele elemento que é o elemento sobre o qual nós trabalhamos quando nós analisamos os dados referentes à prova da OAB. Além disso, né, você também vai utilizar aqui da doutrina e da jurisprudência como insumos para a compreensão da legislação. E aí, se você não estudar o mínimo da parte doutrinária, o mínimo da parte jurisprudencial, não vai dar certo, especialmente da parte jurisprudencial. Então, qual é a minha recomendação? Você tem que saber dosar. Não precisa você pegar, né, como tenho aqui atrás, obras e começar a ler essas obras para uma prova de analista judiciário. De fato, isso é desnecessário, eu diria desnecessário, quiçá, por uma prova de magistratura hoje. Tá? Imagine por uma prova de técnico, de analista, para um concurso, né, que não é da área afim, né, do direito, que seriam as grandes carreiras jurídicas. Então, isso tem que ser considerado até para você não perder tempo. Nós sabemos que uma das coisas mais preciosas que nós temos é o tempo, especialmente no pós-edital. Você vai ter ali de 40, quem sabe até uns 60, 90 dias no máximo para você se preparar. Então, escolhas são necessárias. Escolha estudar objetivamente a doutrina, né, e, naturalmente, aprofundar no estudo da legislação. Usando de um outro exemplo aqui, eu fui também pegar a prova feita pela UFG, que é a Universidade Federal de Goiânia, do Tribunal de Justiça do Acre. Tá? 2024 também, uma prova que aconteceu ali por volta de fevereiro do ano de 2024. 60 questões, 4 alternativas. Nós precisamos excluir 15 delas porque tratam sobre língua portuguesa e informática, 180 itens, portanto, dos quais, presta atenção, 12 doutrinários representando 6,7%. E o resto é só legislação. Tá? 168 itens de legislação representando 93,3% da prova. Praticamente a prova toda. Tá? Esses dados por si só já mostram aqui para vocês que não dá para você chegar numa prova de um concurso público sem estudar a legislação. Por mais que a legislação esteja incluída dentro do conteúdo, e eu faço isso, por exemplo, nos meus materiais que eu disponibilizo no Estratégia, eu coloco geralmente um conceito, que é introdutório, que apresenta a matéria, a gente busca repercutir a didática que nós acreditamos, né, ou os instrumentos que nós acreditamos na nossa didática. Depois eu trago a legislação, grifo a legislação, esquematizo a legislação, coloco uma questão cobrando aquela legislação. Ainda assim,
eu acho que é super válido você separar um tempo para que você estude a legislação. Vai lá no site do Planalto, copia a norma, coloca no Word, se você for imprimir, pode fazer a sua impressão, se você for também fazer os grifos por meio do seu computador, também vai funcionar muito bem. Tá? O importante aqui é como que você vai organizar o seu estudo de legislação propriamente. Tá? Mas para ancorar um pouco melhor o conteúdo, né, já ficou claro, não dá para você não estudar legislação. Eu quero que você entenda que, com algum grau de variabilidade, a legislação ela sempre é cobrada de forma muito direta. Tá? A FGV, quem sabe, seja a banca que cobre de forma um pouco mais indireta, porque ela cria um caso concreto, ela cria uma narrativa, e a partir daí ela vem e te pergunta qual é o conteúdo legal de lei, para que você saiba assinalar a alternativa correta. Trouxe o exemplo de uma questão recentemente aplicada, né? E eu vou te mostrar agora. Olha só, essa é uma questão que foi aplicada no Tribunal de Justiça agora de Santa Catarina, tá? Uma questão que falava basicamente sobre reconvenção, tá? Você vai ver que a questão aqui ela vai mencionar sobre o Instituto da Reconvenção, tá? O que eu fiz? Eu deixei a questão de um lado e printei os dispositivos de lei que respondiam essa questão. Eu não vou respondê-la agora, mas pode ver. Se você, né, tivesse lido o 343 do CPC e o parágrafo 2º, você não responderia essa questão propriamente toda ela, mas você eliminaria pelo menos 3 alternativas, ficaria entre 2. A quarta alternativa ali você teria em suma, mas não seria determinante para você responder. Claro que você precisaria de algum outro conhecimento, de alguns outros dispositivos, mas um artigo do CPC mata essa questão, certo? É isso que eu quero te mostrar. Você tem que conhecer, e muitas vezes você precisa conhecer o modo como o legislador escreveu, porque é o modo como o legislador escreveu que é reportado na sua prova. Isso tem que ficar também claro na cabeça de vocês. Outro exemplo, né, do Tribunal de Justiça agora do Acre, da UFG, é essa questão aqui. O juiz resolverá o mérito, tá vendo? E aí, pessoal, olha que interessante. Essa questão aqui, toda ela é absolutamente respondida com base no 485 do CPC e do 487. Você vai perceber que são 4 alternativas. E aí, 3 delas estão erradas, porque aqui, ó, são as decisões que não resolvem o mérito. E aí tem uma alternativa, 2 alternativas, 3 alternativas literalmente copiadas do 485. E a questão quer saber o quê? Aquela em que há a resolução do mérito e é o inciso 3º, a linha A do 487. Então, assim, basicamente uma questão em que você responderia a essa questão simplesmente conhecendo da lei. Ok? Que nós temos que ler a lei, todo mundo sabe, né? Agora eu vou para o segundo ponto do nosso vídeo, que é a dificuldade de estudar lei. É um saco, é um porre, é chato, é enfadonho, faz você dormir. Então eu preciso fazer o quê? Eu já sei que isso é verdade. Se tem uma coisa que é verdade, eu como professor, toda vez que eu me deparo com um texto legislativo novo para que eu faça a leitura, é muito difícil. É diferente de eu pegar um livro para eu ler, é diferente de eu pegar um material didático que eu preparei, que eu revisei, ou que eventualmente eu estou escrevendo, ou que eu estou lendo para preparar outros materiais para vocês, certo? A leitura da legislação ela é muito chata mesmo, certo? Ela é maçante. Você vai perceber que a redação, e eu acho que esse é um ponto super importante, ela não é nem um pouco didática e muito mais do que isso, além de não ser didática, ela não é técnica. O legislador, ele não tem formação em direito. O legislador não sabe da técnica jurídica. Ele vai escrever, claro, apoiado em assessores jurídicos, né, enfim, lá na Câmara, lá no Senado, para que consiga produzir um texto técnico. Geralmente os grandes códigos, eles são muito orientados por personalidades da área jurídica que estão lá para a elaboração do texto, mas mesmo assim, quando se parte para a votação, eles vão fazendo ajustes daquelas emendas, perde-se um pouco de coerência, e é assim que chega a bola para você, ela chega meio quadrada. Tá? E veja, como eu disse, a cobrança, você viu, a cobrança é exatamente do texto da lei. Então você tem que ter a capacidade, inclusive, de perceber aquela redação não tão técnica, reconhecer se aquilo está certo ou não, se está certo ou está errado, né, a partir do que você estudou da lei, do que você conhece do direito, certo? Então não tem jeito, você tem que fazer a leitura, certo? Mas realmente é uma redação nada didática. Nós temos aqui uma redação nem um pouco técnica, certo? Às vezes isso gera até algum grau de confusão, tá? Mas não tem jeito, tá? E agora eu vou falar a respeito do ponto principal aqui, pessoal. Nós vamos falar a respeito do método, tá?
quero trabalhar esse método com vocês basicamente a partir de 2 pontos e eu vou te mostrar na prática como que você vai fazer, como que eu faço quando eu leio legislação, como que eu faço quando eu oriento alunos a respeito do estudo da legislação, certo? Basicamente 2 pontos, né? Primeiro, grife pouco. Se você sair colorindo todo o seu material, você não grifou nada, você grifou tudo. Grifar tudo é não grifar nada. Porque o grifo é destaque. Se você destaca tudo, você não destaca nada. É um verdadeiro carnaval que você tem diante dos seus olhos. E outra coisa, pessoal, adote um padrão visual. Tá? Por quê? Porque o grifo, primeiro, quando você adota padrões visuais, se cada padrão ele disser respeito, né, a alguma característica de informação que você quer destacar, ao longo do tempo, na medida em que você fizer isso com habitualidade, o teu raciocínio vai ser mais ágil que o teu próprio pensamento, parece. Né? É como se você olhasse para aquilo, você já soubesse antes mesmo de você refletir aquilo. É como se ficasse, né, algo inconsciente na sua preparação. É como dirigir. Né? Se você vai todos os dias levar o seu filho à escola, parece que você vai, os seus braços e as suas pernas te levam sozinho até lá. Tanto é que muitas vezes você vai fazer um caminho diferente, você faz o mesmo caminho. Eu faço isso, minha esposa me chama a atenção N vezes na minha vida já fez isso. Certo? Por quê? Porque vira algo habitual. É algo que você inconscientemente já consegue traçar um fluxo e aquilo vai ficando cada vez mais apregoado na sua memória. Certo? Então são esses os 2 elementos. E aí, pessoal, como que você vai fazer isso verdadeiramente? Olha só, eu vou colocar aqui na tela, né, para vocês, esse exato excerto que nós temos aqui, e eu vou trabalhar um pouquinho os elementos com você. Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma página, né, aqui do lado, uma página tirada do Planalto. Eu printei essa página, na verdade eu fiz uma impressão em PDF, na verdade joguei no Word, depois imprimi em PDF. Deixei inclusive um espaço lateral aqui, se eu não me engano, são 5 centímetros, para que eu pudesse fazer algumas anotações. Então vocês vão perceber aqui ó, que eu faço alguns esquemas no material, algo do gênero, quando eu acho importante, né, aqui. Isso serve muito, né, de suporte para que eu prepare aulas para vocês. Então eu estou preparando uma aula, por exemplo, eu vou lá e faço os esquemas para que eu possa reproduzir os esquemas nos nossos slides, durante as transmissões, isso ajuda bastante vocês, certo? E o que você vai perceber aqui? Aqui tem um padrão. Pode ver que eu marco, ora eu faço uma assinalação em azul, ora eu coloco em verde, ora em amarelo, certo? Eu vou lá ter algumas coisas que eu tenho taxado, algumas coisas que eu só faço um grifo, certo? Como eu disse, eu tenho um padrão. Esse padrão que eu adoto não necessariamente deve ser o padrão que você vai adotar. Tá? Mas eu vou te mostrar qual é o padrão que eu adoto aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou rolar a página aqui, por exemplo, para uma outra em que nós vamos falar de TRS, certo? O que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar você aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar, você no slide comigo, tá? Ó, vou desaparecer um pouquinho da tela, vou ampliar aqui a nossa visualização e beleza, tá lá. O que eu vou fazer, pessoal? Né? E aqui eu vou escrever um pouquinho com vocês. Então eu vou usar por padrão uma espécie de legenda. Tá? Estou escrevendo aqui no canto, você vai acompanhando. Uma legenda. Tá? O que eu faço? Toda vez que eu vou fazer referência a algum artigo importante, que eu quero saber que aquele artigo é importante. Veja, não necessariamente eu vou grifar o artigo inteiro. Eu vou marcar, por exemplo, aqui, ó, só o artigo 25. Certo? Então eu faço isso. Artigo importante, eu uso azul. Porque muitos artigos que eu utilizo no dia a dia, eles não são tão relevantes assim, certo? Muitas vezes eles são artigos, né, pouquíssimo importantes. Às vezes são artigos que vão tratar de algum aspecto procedimental, algo que não é tão relevante assim no dia a dia, tá? Poderia deixar de lado. Beleza. Artigo importante eu marco em azul. Quando é alguma informação que ela é relevante de alguma forma, então nós temos ali algum trecho relevante, eu vou grifar. Certo? Algum trecho relevante, eu vou pegar e vou fazer um grifo. Opa, deixa eu só voltar para cá. Certo. Bati a tela de novo, agora deu. Deixa eu fechar isso aqui. Depois eu volto. Tá? Um trecho relevante, eu faço um grifo. Perfeito? Tá bom. Ótimo. Aí, pessoal, quando eu tenho algum dado para memorizar, né, por exemplo ali, eu tenho, sei lá, algum dado para memorizar, eu vou usar o verde. Eu vou usar esse verde aqui. Tá? Dentro do aplicativo eu uso aqui o iPad, uso o GoodNotes, mas eu sei que ele
também tem a versão para quem eventualmente utilizar o aplicativo Android, um Samsung, por exemplo. Tá? E quando se trata de alguma exceção, eu uso amarelo. Eu não gosto do vermelho, porque o vermelho eu acho que ele é muito forte, tá? Ele fica muito colorido, então eu uso amarelo. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Ó. Eu marquei o artigo 25, que é um artigo importante, né? Você já viu ali que ele era importante. Então eu vou pegar e eu vou grifando os trechos relevantes, por exemplo. Sei lá. Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão, certo? Mediante eleição no voto secreto. Tá? 2 juízes que são desembargadores, 2 juízes de direito que virão do Tribunal de Justiça, são 2 juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, então não precisaria até marcar aqui, porque juiz de direito naturalmente vem de lá, posso ser bem sintético, e essa é a ideia, sejam sintéticos, né? Um juiz federal, e havendo mais de um, foi escolhido TRF, tá, beleza? Depois nós temos, por nomeação do presidente da República, 2 dentre 6 cidadãos, de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo TJ. Tá, então grifei. Beleza. Quais são os dados importantes aqui que nós precisamos saber? Por exemplo, aqui nós temos 2 dentre 6 cidadãos. Certo? 2 dentre 6 cidadãos, eles têm que ter notável saber jurídico e idoneidade moral. São sempre coisas cobradas aqui que precisam ser memorizadas. Por exemplo, nós temos também que em relação aqui as alíneas A, B, né? Você vai ter o quê? Você vai ter eleição por voto secreto. Ao passo que em relação ao item 3, aqui ao inciso 3, nós temos nomeação do presidente da República, certo? Beleza. Então olha só, aqui eu coloquei todos os dados. Não tem nenhuma exceção a priori, então eu não preciso me preocupar com isso, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui para baixo, você vai perceber o quê? A princípio não tem nenhuma exceção, mas se houver alguma exceção, algum dado que é excepcional, eu vou lá e vou fazer a referência e vou marcar com, né, amarelinho. Então assim, pessoal, de forma bastante prática, esse é o método que eu utilizo. Tá? Eu gosto de utilizar, portanto, 4 tipos de marcações. Eu vou utilizar ali o azul para destacar o artigo importante, porque, por exemplo, o artigo 26 é importante, o 26 ou 25 é importante, o 26 talvez não seja, não vou marcar. Eu vou ler tudo, mas quando eu voltar, e essa é uma das principais finalidades do grifo, é que eu possa voltar novamente àquele conteúdo, eu vou olhar o artigo 25 e vou pular o 26. O 27 está marcado? Não está, vou pular. 28 está marcado? Não, está marcado, então eu vou lê-lo, certo? Vou relê-lo na verdade. Certo? E a hora que eu fizer a leitura, né, eu vou ficar atento para perceber os trechos que são importantes e os dados que são memorizáveis. Em relação aos dados memorizáveis, eu intuitivamente vou buscar perceber, poxa, eu lembro que são 2 dentre 6 cidadãos, eu lembro que eles são nomeados pelo presidente da República, eu lembro que em relação aos desembargadores e aos juízes do TRF, juízes federais, eles são eleitos por voto secreto? Ótimo, lembro, perfeito. Estou no caminho certo. Se não, né, tem que fazer um exercício de memorização aqui. Quem sabe partir para um esquema lateral, criar algum recurso adicional para que aquilo me auxilie na repetição e eu consiga memorizar a informação. Certo? Então, ótimo, os dados em verde são os dados memorizáveis. E se tiver alguma exceção, por exemplo, isso se aplica a todos exceto, né? Aqui para né, o quórum, né, você vai ver logo na sequência ali, tentando puxar na memória aqui, mas logo na sequência ele vai falar o seguinte, olha, as votações no âmbito do TRS se dão pela maioria dos presentes, né, tem que estar presente a maioria, e pelo voto, né, na verdade, a maioria dos membros e o voto da maioria dos presentes. Depois ele vai dizer, olha, precisarão estar todos, excepcionalmente, precisarão estar todos presentes, e votar a maioria de todos eles, né, para os casos que envolvem inelegibilidade, perda de mandato. Opa, não, aqui é uma exceção. Aí eu vou marcar de amarelo, certo? Então, voltando aqui na tela rapidinho, né, o principal aqui, se você quiser pode dar um pause, printa a tela, é você ter uma legenda. Não precisa ser necessariamente essa, mas você ter uma legenda, tá? E é muito importante também, eu vou até voltar para aquela página que eu já tinha toda pronta, que é essa aqui, que você perceba que aqui até grifei bastante, mas ainda assim, muito provavelmente eu ultrapassei muito pouco os 10%. Por quê, pessoal? Porque se você marcar demais, se você for muito de marcar demais, como eu te falei, tudo marcado, nada está marcado. Se tudo é importante, nada é importante. Beleza? Se você gostou, pessoal, deixa o seu joinha, tá? Coloca o joinha aqui. Se você tem alguma dúvida, quer discutir algum tema, coloque aqui a provocação, porque a galera interage bastante nos comentários. É sempre muito interessante esse tipo de vídeo. E realmente, eu acredito que
Nós, nesse vídeo, passamos basicamente para mostrar para vocês, de fato, legislação é importante, nós vimos com dados o quão importante é. Sabemos das dificuldades? Sabemos as dificuldades. Como que nós vamos encarar? Vamos encarar lendo a legislação por meio de grifos, marcações. Aí eu adiciono um outro ponto legal aqui para poder falar para você por fim. Depois eu venho um outro dia te explicar como que você vai montar isso. Faça uma espécie de diário de legislação. Não sente para estudar a Constituição Federal e queira ler do primeiro ao do 143º artigo da CF. Leia hoje do primeiro ao quinto, já é muita coisa. Talvez do primeiro ao quarto hoje, o quinto só no dia de amanhã. Porque também tem um ponto super importante aqui. Ainda que você faça esse estudo ativo, como eu te mostrei aqui da legislação, você vai cansar. Você vai ficar cansado ao longo do tempo. Então você vai naturalmente começar com uma capacidade de memorização ótima, né? Ainda mais se você utilizar todos esses recursos, ela vai se mantendo, caindo um pouquinho, só que vai chegar uma hora que vai haver um mergulho. Você tem que interromper a leitura da legislação antes desse mergulho acontecer e continuar no dia subsequente. E é algo que você vai construindo paulatinamente. Se a Constituição tua tiver 50 páginas e você ler 5 páginas por dia, certo? Em 10 dias, você conclui. Talvez tenha mais, tenha 100 páginas. Em 20 dias, pouco importa, você vai concluir. E tá ótimo, pessoal. Pode ter certeza que esse material vai ser de grande valia. Inclusive, a minha dica também é que, de tempo em tempo, só verifique se houve uma nova PEC, por exemplo, uma nova alteração legislativa, para que você faça só o ajuste daquele material que você já tem. E isso é material para estar debaixo do braço. Isso é material, se você é aquele maluco que gosta de estudar como eu era, né, às vésperas da prova, tá lá no portão segurando o material, esse é o material que tem que estar na tua mão. Certo? Na semana de véspera, esse é o material que você vai ler e reler. Porque se 80, 90, 95% das questões são feitas a partir de texto legal, você vai ler o que, meu amigo? Você vai ler doutrina? Você vai ler jurisprudência? Tá? Volto a dizer, você não deve deixá-los de fora. Eles são importantes para fazer base, eles são importantes em concursos que você precisa performar acima da casa dos 80, 85%. Concurso público, praticamente todos eles. Porém, né, de nada adianta você olhar para a doutrina, que é gostosinho de ler, de nada adianta você se instigar com entendimentos jurisprudenciais que são absolutamente debatidos e muitas vezes interessantes, porém, você não olhar para aquilo que cai em 80% das questões. Tá bom? Um beijo no coração de todos, agradeço muito a todos que ficaram até o final, que deixaram o seu joinha. Se você ainda não fez a inscrição no canal, faça. Em breve eu venho com mais vídeos para cá. Até mais. Tchau, tchau.